2005 foi um ano incrível para os games. Nesse ano saiu jogos como Call of Duty 2, Shadow of the Colossus, Guitar Hero 1, e nesse ano a Capcom lançou o que seria para sempre o meu Resident Evil favorito, Resident Evil 4. I set my sail, fly, the wind it will take me back to my home, sweet home. Lie on my back, clouds are making way for me. Resident Evil 4. E antes de começar a falar de como foi o jogo em si, primeiro eu vou contar como foi o desenvolvimento, que começou em 1999. Logo após o lançamento de Resident Evil 3, Shinji Mikami, que tinha trabalhado tanto no 2 quanto no 3, pediu para que Kamiya ele criasse um novo Resident Evil. E esse foi a primeira tentativa de criar um Resident Evil novo, que por incrível que pareça, Resident Evil 4 tem 4 versões diferentes. Noboru Sugimura criou o roteiro com base na ideia de Kamiya, que queria um jogo de ação e com estilo, mas pra mim isso não combina muito com Resident Evil, né? Afinal, Resident Evil sempre foi survival horror, né? E essa franquia nunca viria a ser ação, não é mesmo? Mas voltando para Resident Evil 4, essa primeira versão teria como protagonista um cara chamado Tony. Ele seria mais esperto e teria algumas habilidades especiais comparado às pessoas normais. Porém, Kamiya sentiu que a câmera fixa não estava deixando o personagem se mover como ele queria. Então ele foi obrigado a trocar pela câmera dinâmica. E a equipe viajou para o Reino Unido e para a Espanha, onde passaram 11 dias fotografando coisas góticas, tijolos e pavimentos de pedra para usar nas texturas. Mas Mikami sentiu que a ideia estava ficando muito longe de Resident Evil, então decidiu tornar isso um outro jogo, que seria conhecido como Let's rock, baby. Quem sabe um dia eu não faço um vídeo sobre isso também. Essa foi a primeira versão do jogo. Então, em 2002, a Capcom anunciou oficialmente o jogo, que sairia junto com 5 jogos que estavam sendo produzidos pela Capcom para Nintendo GameCube. Essa versão ficou conhecida como versão Névoa e foi dirigida por Hiroshi Shibata. Essa versão tem um trailer onde mostra Leon andando por um tipo de mansão. A ambientação desse jogo parecia ser bem legal e, pelo que parece, era possível jogar em primeira pessoa. E também existia uma espécie de névoa que seguiria o Leon. O projeto já estava quase metade concluído. Desta vez o jogo seria protagonizado por Leon, que se infiltraria em uma sede da Umbrella na Europa. Nesse jogo, Leon seria infectado por um vírus, o vírus progenitor, e possuía um poder oculto em sua mão esquerda. Ashley não estaria nesse jogo, mas teria uma outra garota que nunca foi revelada, mas porém a Capcom decidiu iniciar a produção de outra versão. Essa foi a segunda versão, então vamos para a terceira. Essa terceira versão foi revelada em 2003 e ficou muito conhecida como Homem Gancho. Durante a introdução do trailer, Mikami disse que essa seria uma versão mais assustadora que as outras. Esse jogo se passaria em um edifício assombrado, onde Leon estaria com uma doença estranha, lutava contra alucinações de sua cabeça. Tinha bonecos, armaduras vivas e um homem com um gancho na mão. Leon teria algumas alucinações que seriam marcadas por um tom azulado na tela. Essa versão também continha várias mecânicas que seriam usadas na versão final do jogo, como a câmera em terceira pessoa, e tinha também opções de diálogo, mas foram retiradas. Isso foi um resumo da terceira versão do jogo, e a quarta versão não se tem informações, nem imagens, nada. Então vamos lá para a versão final. E para você que nunca jogou Resident Evil, talvez você não saiba quem é Leon. Seguinte, o Leon é um agente especial do governo e ele foi mandado pelo presidente dos Estados Unidos para salvar sua filha, que foi sequestrada, a Ashley. E agora que eu já dei um pequeno resumo sobre os personagens, a gente vai para a gameplay, finalmente. Então, e o jogo começa com o Leon dentro do carro com mais 2 policiais e eles estão indo no caminho da vila. Então, eles param o carro e falam pro Leon dar uma olhada por aí. Eles falam que estão com medo de levar multa. E a primeira curiosidade, você pode zerar o jogo sem jogar ele. É só voltar pela ponte que o carro veio e pronto. Senão...
Mentira, o cara só fala que é pro outro lado e pronto. Agora eu sei como os outros se sentem. Então fazer o quê? O jeito é ir naquela casa ali, né? E tá vendo esses corvos aqui? Você pode até tentar matar eles e alguns deles vão dropar dinheiro, tesouros e até granadas. Só que granadas é bem mais raro. Depois que você matar os corvos, você pode até tentar ir direto pra vila. Porém vai ter um caminhão no seu caminho. E ele não vai deixar, né? Então o jeito é ir pra casa. Então você vai nessa casa, entra nela. E aqui é o primeiro ganado. Bom, e os ganados não são zumbis, tipo, pelo menos não zumbis normais, né? Porque eles conseguem usar armas brancas e eles são mais rápidos, são mais espertos, na minha opinião. E essa cena me lembra muito a cena que você encontra o primeiro zumbi no Resident Evil 1. Tipo, eu tenho a mesma sensação. Quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, nossa, é muito louco. É aquela sensação de você não saber o que vai enfrentar e o que tem pela frente, sabe? Mas claro que se for a primeira vez que você tá jogando, porque se não for você só chega aqui, mete a faca no zóio dele, mete a bicuda e ele já morre, já vai te arrastar pra cima. Mas se for só a primeira vez, mano, aí bate um pouquinho de desespero, porque tem um cara vindo pra cima de você com um machado. Isso é apavorante, velho. E talvez você até morra, e mesmo que você mate ele e saia da casa, haverão mais 3 ganados lá fora, só te esperando. Logo após você matar o primeiro ganado dentro da casa, aparecerá uma cutscene onde mostrará que o caminhão bateu e derrubou o carro no rio. Você até pode ir lá ver, mas não vai ter nada. Então o jeito é ir pra vila. O caminho terá alguns corvos e alguns ganados, e nessa primeira casa tem uma máquina de save, que aqui não precisa das tintas para salvar, e sinceramente não sei se isso é bom ou ruim. Pessoalmente falando, os Resident Evil clássicos que eu joguei foram tudo no emulador, então eu não usava tinta, eu só usava o save state e depois dava load. Então não sei se a máquina da tinta afeta tanto assim na gameplay, mas arrisco dizer que sim. Quando você passar pelo portão da vila, a Hannigan vai te ligar. Ela vai falar uns negócios e aí vai mostrar um tutorial, que não é muito importante. O que importa mais aqui é a primeira nota do game, que fala sobre a Ashley. E ela diz o seguinte: informações sobre Ashley. Nome: Ashley Graham. Idade: 20 anos. Filha do presidente dos Estados Unidos. Ela foi sequestrada por um grupo não identificado quando estava a caminho de sua universidade. As motivações dos sequestradores são desconhecidas. Apesar de existir informações de que o executor é uma pessoa íntima ao governo, somente algumas pessoas sabem deste sequestro. Foi mantido segredo principalmente devido ao fato de não conseguirmos determinar quem é o traidor. Os caras da inteligência dizem que há informações confiáveis de que Ashley foi avistada em um lugar da Europa. Mas até descobrirmos o traidor, não quero acreditar. Pode ser uma cilada. Temos poucas pistas sobre a localização da garota, mas membros do serviço secreto e todos relacionados a ela estão sendo interrogados por um time investigativo. Mesmo agentes ativos estão sendo investigados. É só uma questão de tempo até o sequestrador seja descoberto. Legal essa nota, né? Então, agora a gente vai chegar realmente na vila, mano. E é aqui que o jogo começa, realmente. Você, assim como eu, jogou esse jogo quando era criança. Você sabe que quando chega aqui, o bagulho fica sério. Ainda mais pra um certo personagem que vai aparecer já já. Mas se você estiver pensando em passar aqui sem gastar bala e sem matar ninguém, é possível, tem um jeito. Você sobe nessa torre aqui e fica aqui. Os granados vão começar a atacar Molotov, a vida do Leon vai abaixar, mas o Leon não vai morrer. E cerca de 5 a 10 minutos você passou essa fase sem matar ninguém. Mas, se você quiser passar do jeito certo, bom, aí você vai ter que ficar correndo lá embaixo e atirando igual um louco. Porém, você pode entrar nessa casa aqui. E aí vai aparecer essa cutscene. ¡No dejes que se escape! Vayan por detrás. Who are these people? ¡Bloqueen el paso! What are they planning? Chainsaw. Shit. Te voy a matar. Son of a... E se foi a primeira vez que você tá jogando, isso aqui dá um desespero, velho. Eu não lembro como foi a primeira vez que eu joguei, mas eu acho que foi tipo assim. Bom,
Esse ganado com a motosserra na mão é chamado de Dr. Salvador. Agora, por que Dr. Salvador? Não sei. Só que aqui tem a segunda curiosidade. O seguinte, você consegue enfrentar dois Dr. Salvador aqui na vila. Não ao mesmo tempo, mas sim, você consegue enfrentar dois. É só você ir por esse caminho que leva direto pra fazenda, que vai ter um Dr. Salvador e dois ganados. Depois que você matar ele, ele vai dropar um rubi, que é o equivalente a 10.000 pesetas, mais ou menos. Pesetas é a moeda do jogo, tá? Pesetas era uma moeda na Espanha usada há muito tempo atrás, então, tipo, existe de verdade. Ou existia, né? Bom, e pra chamar o segundo Dr. Salvador, é simples. É só você entrar naquela casa onde eu falei que ia rolar uma cutscene e pronto. Então, quando você matá-lo, ele vai dropar 10.000 pesetas, que é o equivalente a um rubi. E se for a primeira vez que você tá jogando, sinceramente não compensa. Porque você vai gastar muita bala pra pouca coisa. Porque 20.000 nesse jogo não é nada. Bom, depois que você matar uma certa quantidade de zumbi ou esperar o tempo certo, vai tocar um sino. E vai rolar uma cutscene. E nessa cutscene o Leon vai mandar uma das frases mais clássicas de todos os jogos. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? E o Leon manda uma das fases mais marcantes de todos os games. E bom, mano, depois disso é só você limpar essa área aqui, pegar todos os itens, né? Que tem planta, tem dinheiro, tem bastante coisa aqui pra você pegar. Mas antes de você ir pra fazenda, vai ter mais uma nota. E essa nota é do Bitores. E ela diz assim: Ordem de alerta. Recentemente, a informação de que um agente do governo dos Estados Unidos está aqui, investigando a vila. Não deixe esse agente americano entrar em contato com a nossa prisioneira. Para aqueles que ainda não foram informados, a prisioneira está presa em uma velha casa além da fazenda. Quando estivermos prontos, vamos transferi-la para um local mais seguro no vale. Ela deve continuar aqui, até segunda ordem. Enquanto isso, não deixe o agente americano se aproximar. Não sabemos como o governo americano descobriu nossa vila, mas estamos investigando. Presinto uma terceira pessoa envolvida aqui, além do governo dos Estados Unidos. Meus caros homens, fiquem alertas. Chefe Bitores Mendes. E depois dessa nota, eu acho que é uma boa hora pra mim contar quem é Bitores Mendes e mais ou menos o que são os ganados, né? Bom, o Bitores Mendes é basicamente o prefeito da vila. Falando um pouco da vila, nos créditos do jogo, assim que você zera ele, mostra algumas imagens de como era a vila antes de tudo isso. Na imagem podemos ver talvez o que foi o primeiro infectado, mas não dá pra ter muita certeza. E aqui podemos ver o que foi a primeira manifestação da plaga. Você pode ver isso pela cara dos aldeões que estão assustados sem saber o que está acontecendo. E eu não sei se esse cara é o mesmo que estava tomando injeção aquela hora, mas poderia ser, já que parece que ele foi. E aqui podemos ver a imagem de uma mulher e uma criança. Não dá pra saber se ambas são parentes, porém o que dá pra saber é que a menina não parece estar viva. Mas quando que tudo começou a dar errado? Bom, foi quando um cara chamado Osmond Sattler chegou à vila. Ele deve ter convencido o Bitores a ajudar ele de alguma forma, e assim o Bitores convenceu aos aldeões a se infectarem com as plagas. Com qual benefício? Não sei. O motivo dele ter sequestrado a Ashley é porque ela é filha do presidente. Seria muito fácil, é só ele infectar ela e mandar ela de volta para os Estados Unidos. Assim, ele teria basicamente um país na sua mão, porque é só ele infectar o presidente. Então, eu acho que é uma boa hora pra gente voltar pra onde a gente tava. E onde que era mesmo? Ah, é, a fazenda. E chegando aqui, o que vai te chamar mais atenção é esse papel grudado na árvore. E bom, ele diz basicamente que existem 15 medalhões espalhados pela fazenda e pelo cemitério.
Aí você pega se você quiser, ou você que sabe. Os medalhões só garantem que você ganhe uma arma, uma pistola, chamada Punisher. E você vai ganhar de graça no mercador quando você chegar lá. Mas talvez você se pergunte, vale a pena pegar os medalhões? É o seguinte, a Punisher, ela tem uma coisa especial, que ela consegue atravessar 2 inimigos. A Handgun, que é a arma que você começa o jogo, ela tem um crítico a mais na cabeça, que não é muito no começo do jogo, mas depois que você torna exclusivo, ela fica bem apelona. E o exclusivo funciona assim. Quando você upa um certo limite da arma, vai liberar uma coisa chamada exclusivo. Quando você upar isso, a sua arma vai ficar com alguma coisa exclusiva dela, né? Então, a Punisher aqui no começo só atravessa 2 inimigos. Quando você upar o exclusivo, ela vai começar a atravessar 5. E a Handgun, ela vai dar aquele crítico na cabeça, né? Só que o exclusivo também libera depois de uma certa parte do game. Mas é só até aqui que vai esse vídeo. Meu celular não é muito bom pra gravar, então eu não posso gravar muito tempo. Eu queria gravar 1 hora, 2 horas talvez, e fazer tudo num vídeo só, mas não vai ter jeito, eu vou ter que separar em partes. Eu confesso que eu lutei um pouco pra fazer esse vídeo, porque eu pensei, velho, não vai ficar tão bom assim, o áudio vai ficar ruim e tal, eu não acho que vai dar bom eu fazer isso, ninguém vai querer ver, tá ligado? Mas eu pensei, como que eu vou saber se ninguém vai querer ver se eu não tentar, né? Então eu decidi me arriscar e tentar. Talvez a segunda parte saia semana que vem, eu não sei, porque isso deu muito trabalho. E até o próximo vídeo. Fui.